Depois de assistir o vídeo de hoje, a chance de você nunca mais voltar nesse canal, ou até mesmo dar dislike, ou me esculhambar nos comentários, ela é muito alta, ela é muito grande. Porque, embora não seja um especialista em teologia, eu tenho mais de 2 neurônios. E às vezes eu penso que 2 neurônios são suficientes para você poder questionar alguma coisa, para você poder perguntar, ou de repente analisar um pouco mais a fundo qualquer assunto. E o tema de hoje é exatamente um contraponto a um tema que vem sendo discutido, ao longo de muitos anos, mas que pelo menos hoje, especificamente hoje, eu vi um vídeo que me chamou muita atenção e me fez parar tudo para poder refletir um pouco sobre esse assunto e questionar junto com vocês aqui, Eu não vou falar sozinho, eu quero colocar você para pensar junto comigo. Eu vi um vídeo do pastor Lamartine Pozzella. Ele é pastor da igreja Palavra Viva em São Paulo, onde ele fala sobre 3 sinais de que o anticristo já está na Terra, de que o anticristo já está entre nós. E esses sinais que ele traz me chamam muita atenção a primeira forma como ele fala, por não ter, por exemplo, nenhum embasamento teológico no que ele fala. Ele não cita, por exemplo, nenhum texto da Bíblia para justificar esses 3 itens, esses 3 pontos, esses 3 tópicos que ele aponta assim, que seriam como os 3 sinais importantes de que corroboram com essa ideia de que o anticristo já está entre nós, já está na Terra. E segundo, pela forma como ele fala, eu vejo muito imediatismo, aquela urgência, aquele alarde todo, aquele alarmismo. Me perdoem os bolsonaristas, mas bem comum do bolsonarismo, Aquela história que a gente viu durante todo o ano passado, principalmente depois da derrota do Bolsonaro nas eleições. Só faltam 72 horas, compartilhe, é urgente. Esse imediatismo para a informação ser compartilhada, essa urgência para a informação ser compartilhada, é muito peculiar, inclusive, de muitas outras publicações feitas por esse pastor. E por isso me chamou muita atenção. Eu quero refletir junto com você sobre isso, mas obviamente eu quero fazer isso assistindo ao vídeo, Então vamos assistir o vídeo. Eu quero ver junto com você esse vídeo, onde ele fala exatamente os pontos, que ele aponta, os 3 pontos que ele aponta serem cruciais, que comprovam, na visão dele, que o anticristo já está entre nós. Vamos ver? 3 sinais de que o anticristo já está na Terra, e o último ninguém está percebendo. Bom, uma pausa rápida só para a gente comentar sobre isso. Primeiro, que ele já começa com o mesmo alarde que eu falei. Isso tem inclusive a ver com marketing, para gerar engajamento. Ele fala 3 itens e o último ninguém está percebendo. O terceiro ninguém está percebendo. Isso força você a assistir o vídeo inteiro para saber qual é o último. Esse é um gatilho muito utilizado no marketing digital para fazer as pessoas assistirem o vídeo até o final, onde no final será vendido alguma coisa, enfim. Nesse caso, o objetivo dele é fazer você ficar até o final do vídeo. Veja que interessante, Ele já começa usando uma técnica de um gatilho mental para fazer você ficar preso e saber quais são os 3 itens que ele vai apresentar aqui. Vamos lá? Primeiro, a internet permitirá esse sistema de controle mundial. Através do 5G da internet, hoje o mundo está totalmente globalizado. Quando você entra nos lugares, as câmeras já reconhecem a sua face, e isso é fundamental para que o anticristo tenha poder sobre todas, como a Bíblia diz. Bom, e aí ele já fala exatamente a respeito da tecnologia. E vocês devem lembrar muito bem que há 10, 15, 20 anos atrás, o problema, o grande sinal da volta do anticristo era o chip. Inventaram um microchip que você colocava na mão, debaixo da pele, onde nesse microchip continha todas as informações pessoais suas. E quando isso surgiu, tamanhozinho assim de um caroço de arroz, quando isso surgiu, agora sim, nós temos a tecnologia pronta para poder ser a marca da besta, o sinal da besta. Então, o primeiro ponto que ele aponta aqui é a tecnologia. Há 20 anos atrás, quem tinha essa mesma técnica que ele usava um caroço de arroz lá, usava aquele chip, tamanho de um grão de arroz, para justificar que essa era a tecnologia que seria utilizada pelo anticristo para poder dominar a Terra. É claro que a ideia de dominação global, através da inteligência artificial, de reconhecimento facial, reconhecimento de voz e etc e tal, até a forma, o sistema global bancário, tá tudo muito mais prático, não somente no Brasil por conta do Pix, por exemplo, mas tudo muito mais prático.
É claro que isso faz com que as pessoas fiquem cada vez mais conectadas e vulneráveis do ponto de vista dos seus dados. Agora, dizer que isso é um sinal de que o anticristo está entre nós, pastor, eu já acho que... Eu vejo mais como um avanço tecnológico, como um avanço da modernidade, da modernização, assim como será daqui a 50 anos. O que a gente já evoluiu em 50 anos, vamos supor, dos anos 2000, sabe? Nós estamos em 2023. Veja o que aconteceu em 23 anos. A evolução tecnológica que nós tivemos. Daqui a 30 anos, daqui para 2050, por exemplo, daqui a 27 anos, né? Como que não estaremos, né? Como que a humanidade não vai estar do ponto de vista tecnológico? Então, o que hoje ele diz ser a inteligência artificial, ao reconhecimento facial, antes era essa tecnologia que eu falei, do chip. Daqui a 30 anos será o quê? O que será a tecnologia utilizada pelo anticristo? Sim, porque ele não vai chegar agora, eu vou te explicar e até te provar por que não. Bora ver, vamos seguir o próximo passo? A Bíblia diz. Segundo, economia mundial única. Hoje as moedas estão sendo digitalizadas e eu creio que até o ano de 2030 todas as moedas serão digitalizadas e haverá uma moeda única do mundo. Os presidentes dos bancos centrais das nações já estão falando sobre isso. Em terceiro lugar... Cara, olha que absurdo ele falou aí. Você tem noção do nível de... Eu não quero falar palavras aqui baixas com o pastor por respeito, até pela idade. Mas alguém como ele, instruído como ele, acreditar numa bobagem dessa, me deixa preocupado com o nível até de insanidade mental. Porque imaginar que em 7 anos, veja, nós estamos em 2023, até 2030 faltam quantos anos? 7 anos. Acreditar que em 7 anos o mundo vai estar usando uma única moeda global, isso é absurdo, dos mais absurdos e dos mais absurdos que você puder imaginar. Sério, completamente fora de cogitação. A ideia central de você usar uma moeda, de você ter uma moeda forte no seu país, é porque você torna um país forte. Quando você tem uma moeda global, os países do primeiro mundo, eles perdem esse poder de barganha, digamos assim, frente a países menores. Então, vou dar um exemplo simples, tá? O que está acontecendo agora na Rússia. Quando a Rússia invade a Ucrânia, a primeira coisa que os Estados Unidos e alguns países europeus fazem é emitir sanções, né? Aplicar sanções contra a Rússia. E a primeira coisa que se faz é, a partir de agora não se comercializa mais na moeda da Rússia. Não se comercializa. As empresas que estão lá são obrigadas a fechar, porque o McDonald's, por exemplo, e várias outras empresas que são globais, como é que ela vai mandar dinheiro para fora? Como é que ela vai negociar com o mundo? Não tem como. Então, a Rússia passou a sofrer sanções graves, e aí você tem aquela questão do SWIFT, né? Que os próprios Estados Unidos bloquearam isso, e agora a Rússia está comercializando com outros países do mundo através do sistema bancário chinês, sabe? Então, a sanção que já foi imposta pelos Estados Unidos contra a Rússia, através do sistema bancário, bloqueou a Rússia de negociar com o mundo, e a Rússia foi obrigada agora a negociar com a China, para que a China lhe desse essa viabilidade de usar o seu sistema financeiro bancário. Quer dizer, isso é uma moeda de troca, ou uma ferramenta que faz com que o país fique cada vez mais forte, e em frente a outros que ficam cada vez mais vulneráveis, quando não tem uma moeda forte, como é o caso do Brasil, da Venezuela. O Brasil está tentando agora, o Lula está tentando fazer com que, por exemplo, o Mercosul tenha uma moeda, mas não é moeda única, é moeda comum, exatamente para fazer uma frente contra o dólar, o poder do dólar global. E qual é a ideia dos países aceitarem, né, ter uma moeda única? Já imaginou os Estados Unidos aceitando perder todo o poder que tem do dólar frente ao mundo, do ponto de vista da negociação comercial, para ter uma moeda única que é igual ao Brasil, que é igual o real brasileiro, que é igual a moeda da Argentina, o peso? E não vai, irmão. É uma discussão tão simples de entender. Agora, por outro lado, você já tem uma moeda global há muitos anos. Sei lá, séculos, né? Você tem uma moeda global. Qual a moeda global? Qual a moeda que você usa em qualquer lugar do planeta? Que remonta, inclusive, à era digital. O ouro, né? O ouro é a moeda que você usa em qualquer lugar do mundo onde você vai. O ouro é aceito, inclusive no mesmo preço, né? Você tem ali lastreado, enfim, um valor tabelado. Então o ouro é uma moeda global. O ouro já é uma moeda global há bilhões de anos, né? Estou sendo hiperbólico aqui, mas é isso. E nem por isso o anticristo voltou por causa do ouro.
Entende? Então, esse segundo item aí, meu pastor, me perdoe, mas também não justifica dizer que o anticristo já está entre nós. Não é justificativa. Vamos para o terceiro, pode ser que o terceiro seja. Em terceiro lugar, os apóstolos do anticristo. Isso ninguém está percebendo, mas quando Jesus enviou os apóstolos para pregar o evangelho do reino em todo o mundo, ele estabeleceu um modelo. O anticristo já tem os seus homens, super empresários, outros são presidentes de nações, já estão aí todos eles. Se você pensar um pouquinho, você vai saber quem são os que vão implantar este reino, e o anticristo, para isso, tem que já estar entre nós. Queridos, eu peço que você compartilhe. Por último, olha que outra barbaridade. Qual a lógica dele dizer que existem os apóstolos do anticristo? Entende? Não faz o mínimo sentido. É esse tipo de teologia que está sendo implantada nas igrejas, sobretudo a partir da internet, né? Ele está usando muito bem a internet, com o imediatismo, compartilhe, e você precisa compartilhar, precisa chegar ao máximo de pessoas possível, o mais rápido possível, e etc e tal. Esse é o perigo da igreja contemporânea. E aí ele já coloca, você sabe quem são, né? Você pensa aí, você já sabe quem são os apóstolos do anticristo que vão viabilizar a implantação do reino do anticristo na Terra. Mas ele esquece, por exemplo, de algumas coisas importantes. Por exemplo, ele está falando de uma questão escatológica, de uma questão bíblica, bem rasamente falando, teológica, mas não usa um único versículo para embasar o que ele está falando aqui. Não tem nada que ele aponte biblicamente, nem fez isso, né, para dizer, primeiro, que o anticristo já está na Terra. Ele não tem nenhum versículo que ele aponta isso. Segundo, para falar que é necessário que haja um uso de uma tecnologia para viabilizar a dominação global. Não tem absolutamente nada que fala, por exemplo, em relação aos 12 apóstolos ou os apóstolos do anticristo. Qual a lógica dele? Onde é que ele tira essas ideias? Sabe, esses dias, por exemplo, viralizou um vídeo dele, grave inclusive, onde ele fala a respeito de uma enchente que teve em São Paulo, uma chuva muito grande que deu. Ele disse que, porque era período de carnaval, aquilo ali eram ações demoníacas, que os demônios eles conseguem, né, interferir na vida física, no mundo físico, no plano físico. E aquela enchente ali era exatamente um portal que tinha se aberto. Olha, vamos ver esse vídeo só para a gente rememorar aqui. Veja aí comigo. Queridos, a tempestade que caiu nesse final de semana de carnaval, principalmente ali em São Sebastião, região, foi extraordinária, a maior que já houve no Brasil, 692 milímetros num dia, gente. Então vocês vejam que a Bíblia diz que os anjos, eles têm poder para afetar a natureza, para mover os ventos, para fazer tempestades. A Bíblia diz que inclusive labaredas de fogo. Isso significa que não foi uma tempestade normal. Foi uma tempestade, na minha opinião, que tem as mãos mesmo, literalmente, de espíritos malignos que vieram para manifestar o seu ódio e a sua ira. Agora, por que nesse feriado de carnaval? Não tenho dúvidas que estão sendo abertos portais que dão legalidade para que esses espíritos malignos ajam. Deus, muitas vezes, ele permite a calamidade, porque ele quer chamar a atenção do seu povo. E quer também dar oportunidade para as pessoas se arrependerem dos seus pecados. Queridos, vamos orar por eles, por aqueles que perderam tudo. Mas eu te peço, compartilhe esse vídeo, porque essa é uma oportunidade para nós alertarmos a quem está fora da vontade de Deus. É dessa fonte aí que muita gente está bebendo. E se você vai olhar o Instagram dele, eu sugiro que você vá, siga ele. Se você gosta desse tipo de conteúdo, siga também, tá? Mas olha a quantidade de gente que interage, que comenta, inclusive nesse vídeo em que a gente tá reagindo aqui sobre o anticristo. Tem muita gente atribuindo, inclusive, ao PT, a esquerda, é o Lula que é o apóstolo do anticristo, porque é essa ideia, né? Ele alimenta os seus seguidores com esse sentido, de que é esquerda, de que Lula, de que não sei o quê. Mas a Bíblia não está falando nada disso. E aí eu vou te dar um exemplo simples, se você está querendo saber, porque, veja bem, o que nos incomoda em relação ao que nos impulsiona a saber a respeito do anticristo, né, da chegada dele aqui, nada mais é do que saber quando Jesus vai voltar. Não é isso? A ideia é que quando o anticristo vier, porque Jesus está bem pertinho, está bem próximo ali da chegada dele para nos resgatar e nos tirar desse mundo terrível.
Eu vou te dar exemplo simples, tá? Vamos para a Bíblia? A resposta para isso é muito simples. As pessoas parecem que não leem a Bíblia, né? Não, mas não leem mesmo, não. Mateus 24:14. Os discípulos perguntam para Jesus quais são os sinais de quando ele vai voltar, o que eles vão esperar para poder... Isso aqui é o sinal da volta de Cristo. Qual é o sinal que o Senhor vai voltar? E Jesus dá lá uma série de sinais. Mas o último deles é o que está lá em Mateus 24:14. Vamos ler. E este evangelho do reino, ou seja, o evangelho que ele pregava, mas é o do reino, não é qualquer evangelho. É o evangelho do reino, será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações. E então chegará o fim, a grande tribulação. Se você quer saber quando Jesus vai voltar, você faz a pergunta para você. É você quem vai ter essa resposta, tá? Você acha que o evangelho do reino está sendo pregado? Você acha, por exemplo, que no Brasil, que é um país praticamente todo evangelizado já, é difícil você encontrar no Brasil uma comunidade que não tenha ouvido falar de Jesus, que não tenha ouvido falar do evangelho. Mas eu te pergunto, é o evangelho do reino a que as pessoas estão sendo expostas, a que as pessoas estão sendo submetidas aqui no Brasil, dentro da nossa realidade? Você acha que é? Beleza. E aí você tem outros países, né? Você tem que entender o seguinte: não leve na sua cabeça a cristã a ideia de que Jesus veio só para o Brasil, ou de que o Brasil é o único país que merece ou que irá ser alcançado, evangelizado. Lembre-se que nós temos mais de 200 nações no mundo. Então, além do Brasil, você faz a mesma pergunta. O evangelho do reino, o verdadeiro evangelho, não é o testemunho de Jeová, não é adventista, não é Assembleia de Deus, não é batista, é o evangelho do reino. Ele está sendo pregado em todo mundo já. Em todo mundo, as pessoas já ouviram falar de Jesus. Se a resposta for sim, então se prepare, porque ele está voltando já. Se a resposta for não, essa é a sua resposta. Entende? Então, para de se preocupar com a volta do anticristo, ou com vídeos que não trazem nenhum embasamento teológico, e passa a se preocupar um pouco mais com pregar o evangelho do reino, ou pelo menos identificar qual pregação está sendo pregada, que é o evangelho do reino, que é este evangelho de Mateus 24:14. Essa é a resposta simples. Simples. E aí a gente fecha o vídeo com esse, mais uma vez, a mensagem dele. Olha lá. Entre nós. Queridos, eu peço que você compartilhe muito esse vídeo. Dê like e também comente. Compartilha muito Deus esse te vídeo. abençoe. Dê like e também comente. É isso. Faça isso que ele mandou. Faça isso com esse vídeo aqui. Compartilha muito. Dê like e também comente. Se você não concorda comigo, não tem problema, não tem dificuldade. Comenta aqui embaixo o que você acha, então, que são os apocalipses, os apóstolos do anticristo. O que você acha que ele vai usar para poder dominar o mundo? E será que é a inteligência artificial? Comenta aqui embaixo nos comentários o que você acha, o que você discorda de mim. Fica à vontade, pode discordar com força de mim. Eu quero responder a cada um dos seus comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.